Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus e que Deus possa alcançar também toda a tua família e toda a tua casa. Eu, pastor Adriano Santos, eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26, que diz assim, olha: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não o conhecestes. A palavra de Deus aqui não está tentando imputar ao povo de Israel uma condição, ou imputar uma regra, ou um fardo. Na verdade, o que Deus está tentando fazer aqui com o povo é colocar diante deles uma escolha. A bênção, se obedecer às normas, se obedecer os mandamentos do Senhor. Aqueles mandamentos do Senhor era para tornar o povo de Deus pessoas melhores. Porque esse povo, eles ficaram 400 anos no Egito e ficaram escravizados no Egito. Era um povo que estava já acostumado com a cultura egípcia. Era um povo que estava idolatrando os deuses egípcios. Era um povo que, na verdade, estava corrompido pela cultura dos egípcios. Um povo que estava oprimido, um povo que estava escravizado tanto fisicamente como psicologicamente. Então, o que Deus está tentando falar aqui para esse povo não é imputar uma condição, uma regra a eles. Na verdade, Deus está colocando eles uma escolha. Façam vocês a escolha, em outras palavras. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Eu coloco diante de você para vocês escolherem o que vocês querem. Se querem a bênção, então faça o que eu mandar vocês fazerem. Sigam esse mandamento, sigam essa norma. Por que Deus queria que aquele povo seguisse, obedecesse o mandamento? Haja vista que aquele povo estava corrompido pela cultura do egípcio, corrompido no seu coração, na sua alma. Então o que Deus queria, na verdade, era sarar aquele povo. Mas Deus não está imputando àquele povo uma regra, uma norma. Ou você me segue e você é abençoado, ou se você não me seguir, você vai ser amaldiçoado. Não, na verdade, o que Deus está dizendo é que o homem foi criado e gerado por Deus. Deus, ele fez o homem do pó da terra, a sua imagem e a sua semelhança. Então nós dependemos totalmente de Deus. Longe de Deus, distante de Deus, quem somos nós? Quem é o homem? Então o que Deus está tentando ensinar a esse povo é que se eles estiverem debaixo da presença de Deus, da obediência à palavra de Deus, então eles serão cuidados, amparados pelo próprio Deus, como filhos amados. Mas se eles se desviarem do caminho, ou seja, desviarem da presença de Deus, saírem fora da presença de Deus, deixar a presença de Deus, então certamente serão destruídos, mas não por Deus, porque Deus não fez o homem para ser destruído, ou Deus não fez o homem para lançá-lo ao inferno. Não está em Deus mandar você ou eu, ou quem quer que seja, para o céu ou para o inferno. Isso é uma escolha própria, isso é uma escolha que eu devo fazer, que você deve fazer. Se você escolher a Deus, amar a Deus, servir a Deus, obedecer o seu Pai, o seu Criador, aquele que te criou, aquele que te
formou, aquele que entretia você no ventre ainda da sua mãe. Então, certamente, quem vai cuidar de você, quem vai amparar você, quem vai socorrer você é esse Criador, é o Deus da glória, é o Deus Todo-Poderoso. Talvez o que você está passando, a situação que você esteja passando, no casamento, na saúde, na vida financeira, ou qualquer área da sua vida, talvez isso seja a falta da presença de Deus, ou melhor, a falta da obediência a Deus. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que Deus, Ele é o amor, que Deus é o próprio amor. Deus não estava colocando sobre o povo um fardo que eles não podiam carregar. O que Deus estava tentando dizer para aquele povo é que quem o criou foi o próprio Deus, quem o formou foi o próprio Deus, quem tem a palavra da vida eterna é o próprio Deus. Então, se eles andarem no caminho do Senhor, certamente serão prósperos, certamente irão vencer e viver. Então, o que Deus está tentando nos dizer, nos ensinar, o que eu vejo nesta palavra, é que a nossa vitória, a nossa bênção está em Jesus, está no próprio Deus. Olha o que diz no livro de Deuteronômio ainda, no capítulo 28. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Quando a palavra de Deus diz se atentamente ouvir a voz do Senhor, então escute, para que eu possa ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser sensível a Deus, eu tenho que ser sensível ao Espírito Santo. E só dá para ouvir a voz de Deus se eu for íntimo de Deus, se eu for sensível à voz de Deus. Mas quantas pessoas estão perdendo essa sensibilidade de ouvir a Deus? Estão perdendo a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Por quê? Porque talvez estejam corrompendo o seu coração com as coisas desse mundo. Lembra daquele jovem rico que chega até o Senhor Jesus e pergunta para Jesus: o que devo fazer para que eu seja salvo? Jesus disse a ele: observastes o mandamento? Ele diz: desde a infância eu observo os mandamentos. E Jesus disse a ele: mas me falta uma coisa, vende tudo que tens e dê aos pobres. Por que Jesus disse isso para aquele jovem? Jesus tem prazer na pobreza? Jesus queria que aquele jovem estivesse na miséria sem nada? De maneira alguma, de modo algum. O problema aqui não era o dinheiro daquele rapaz. O problema aqui é que o dinheiro estava ocupando o lugar de Deus no coração daquele jovem. E muitas pessoas estão deixando de ser sensíveis a Deus porque estão deixando esse mundo ocupar o seu coração, ofuscar o Espírito de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus, que é o seu coração, o tabernáculo, o templo, que é o seu coração. Você é o templo do Senhor. Deus, Ele quer habitar dentro de você. Talvez você esteja tão ansioso que você não percebe isso. Talvez você esteja passando por uma luta, talvez você esteja passando por uma situação tão difícil. O que te ensina na igreja é que você tem que conquistar, é que você tem que ganhar, é que você tem que só ter vitórias. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no mundo nós vamos passar por aflição e temos que estar preparados para passar por aflição, porque se nós estivermos preparados para sofrer por Cristo, então estaremos preparados também para o consolo do nosso Deus. Sofrer por Cristo não é vergonhoso, passar aflição não é vergonhoso. Por mais que você esteja num lugar que só ensine que você vai ter vitória, vai conquistar, vai ganhar rios de dinheiro, você passa por luta, você passa por necessidade, você passa por situação difícil. Vamos ser sinceros, o que Deus Ele deseja é que você venha ter uma
vida de santidade. O que Deus quer é entrar com providência na sua vida. O que Deus quer é que você comece a ser sensível ao Espírito Santo, à palavra de Deus. O que Deus queria, na verdade, era corrigir aquele povo, para que quando aquele povo entrasse na terra prometida, eles começassem a gerar nações, ele começasse a povoar a terra de pessoas saudáveis, de pessoas com o coração na presença de Deus, com o coração nas mãos do Senhor nosso Deus. Deus não está imputando, olha, está aqui a bênção e está aqui a maldição, escolhe ela. Não. Ou você quer a bênção, vai ser abençoado, então você quer a maldição, será amaldiçoado. Não é como um fardo. O que Deus está querendo dizer é que Ele coloca a escolha, é que está dando a escolha. Olha, está aqui, diante dos seus olhos. O que você escolhe? O que você quer para você? Quer dizer, a palavra toda de Deus é uma forma de Deus dizer para mim, dizer para você, ou aconselhar ambos nós, que a graça do Senhor, o amor de Deus está sobre nós. Existe uma promessa que paira sobre a nossa vida, mas será que nós realmente estamos priorizando isso? Será que nós estamos sendo sensíveis a isso? A palavra do Senhor diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Sim, naquela época, Deus ele colocou no meio daquele povo os mandamentos do Senhor. Aqueles mandamentos era para que o povo olhasse para eles e visse a sua pequenez, e olhasse para ele e visse a sua vulnerabilidade, a sua como eu posso dizer, fraqueza nos mandamentos do Senhor. Os mandamentos, ele revela como um espelho para mim e para você, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós somos falhos, e também revela a santidade de Deus, o Deus da glória, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, a santidade do Senhor, a perfeição de Deus. Se Deus, pelo seu mandamento, revela a nós a sua santidade, a sua perfeição, então é inteligente a gente servi-lo, amar a Deus de todo o coração. Escute isso, presta atenção. Diz assim, olha, diz assim: se atentamente ouvires voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será o entrares, bendito será o sair. Então, o que isso nos revela? Que em Deus nós temos então amparo, que em Deus nós devemos nos refugiar, que Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Então a palavra do Senhor está revelando para mim, está revelando para você, que é inteligente da nossa parte buscar a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos que Ele seja para a gente. Porque não tem como, nós iremos passar por luta sim, nós vamos passar por aflição sim, mas se o teu coração estiver ocupado pela presença de Deus, ocupado pelo o amor a Deus, então certamente as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar, ela vai chegar até você. Distante de Deus, então você vai ficar como aquela pessoa que estivesse andando só.
como aquela pessoa, você percebe que distante de Deus, as coisas não avançam, as coisas não caminham, as coisas começam a andar para trás, as coisas não dão certo, as coisas ficam amarradas. Mas se você colocar a Deus na sua vida, amar a Deus, passar a obedecer, a ser sensível à voz de Deus, então quem vai cuidar é o próprio Deus, quem vai entrar com providência na sua vida é o próprio Deus. A palavra do Senhor no livro de Salmo, eu quero fechar essa mensagem com o livro de Salmo capítulo 23, que diz assim, queridos, olha, presta atenção, eu não sei até quando vai durar a bateria aí, mas eu quero ler para você o Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o que Deus estava fazendo? Deus estava guiando aquele povo para o caminho da justiça. É isso que Deus quer, levar você para o caminho da retidão, para o caminho da justiça. Quando a palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no original, na verdade, diz assim: o Senhor é meu pastor e em mim nada me faltará. Ou seja, mesmo Deus sendo seu pastor, muitas vezes você e eu passamos por luta, muitas vezes há algo que nos falta. Mas por que a palavra está errada, está se contradizendo? Não. É porque no original está dizendo: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Ou seja, Ele não vai faltar para você no tempo difícil, no tempo da angústia, quando você estiver doente, quando você estiver passando por aflição, quando você pecar. Ele não vai lhe faltar, Ele sempre vai estar presente, disposto, de braços abertos para poder te ajudar. Então, se você estiver passando por luta, se você pecou, se você cometeu um ato de iniquidade e você quer mudar isso, então Deus está ali, Ele é o seu pastor, Ele é o único que pode perdoar você, sarar você, renovar você, transformar você. Ele está ali, Ele está perto de você nesse exato momento para mudar a história da sua vida. Só depende de você, só depende da sua escolha. Ou você continua sendo rebelde, porque o pecado gera isso no homem. O pecado gera rebeldia, o pecado gera distanciamento. Quando você peca, você começa a dar desculpa: não, mas é por causa dessa situação, não, é por causa do fulano, é por causa que fizeram isso, é por causa que Deus também não olhou para mim. Você começa a colocar um monte de desculpa. Por quê? Porque o coração do homem é corrupto, porque o caminho do homem é caminho que leva para a morte, mas o caminho de Deus é caminho que leva para a luz, é caminho que leva para a vida. Então, se você talvez esteja dessa forma, reconcilie-se com Deus, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Deus, Ele põe a escolha para você, Ele coloca sobre nós a escolha, a bênção ou a maldição, a bênção ou a maldição. O que você vai escolher? Se você escolher a bênção, então seja obediente, então ouça a voz, seja sensível. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não derrama lágrimas diante da presença de Deus? Faz quanto tempo que você perdeu a sensibilidade de sentir Deus, de ouvir Deus? Talvez você está numa igreja tão ansioso, tão preocupado com o que você tem que alcançar, receber de Deus, com o que você tem que ganhar, com o que você tem que ser curado, que você não está percebendo, que talvez você está se distanciando. A sua ansiedade, a sua aflição, a sua angústia, esse desejo de mais, quero mais, muitas vezes está lhe afastando de Deus. Se você buscá-lo de todo o seu coração,
amar a Deus, buscar o seu reino de todo o seu coração, então o próprio Deus vai acrescentar na tua vida aquilo que você não pode fazer, porque tem coisa, tem situação que você não pode mudar, tem aflição que você não pode sair dela sozinho, tem lutas que você não pode vencer sozinho. A única maneira de vencer é quando Deus está conosco, é quando você o busca de todo o coração. Isso me faz lembrar quando se levantou uma guerra contra Josafá. A Bíblia diz que Josafá e o povo de Israel ficaram com medo, desesperado. Mas a Bíblia diz que Josafá foi tão inteligente que, mesmo sentindo medo, ele se pôs a buscar a Deus. A palavra buscar significa que ele começou a orar, ele começou a perseverar, ele começou a buscar a Deus, ele começou a fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance para buscar a Deus. E o que ele recebeu? Ele recebeu uma notícia, uma mensagem de Deus. Deus falou para ele: olha, Josafá, fiquem calmos, sossegue o coração de vocês. Nessa luta vocês não terão que guerrear, que lutar. Eu irei lutar por você. Então talvez o que está acontecendo é que você está lutando só. Talvez você está usando a força do seu braço. Deixa Deus lutar por você. Faça como Josafá. Se você está com medo, sem perspectiva de saída, de mudança de vida, faça como Josafá. Passa a buscar a Deus. Passa a ouvir a voz de Deus, passa a amar a Deus de todo o seu coração. Então pode ter certeza que a luta que você está passando, quem vai lutar por você é o próprio Deus. Quem vai ajudar você é o Senhor da glória. Eu fiz esse vídeo, quero compartilhar no YouTube e também compartilhar a igreja que nós estamos hoje pastoreando. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa levar você ao arrependimento e fazer você entender que talvez o caminho que você está seguindo não é um caminho que vai levar você à vida, talvez é um caminho que vai levar você à destruição, à morte. E se você se converter esse caminho, mudar de direção e buscar a Deus de todo o seu coração, então certamente essa situação vai se reverter. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Eu creio nisso e eu sei que Deus vai fazer isso. Deus não está imputando nada, colocando um fardo pesado. Não, Ele está deixando para você escolha. O que você vai escolher? Qual é a sua opção? A bênção ou a maldição? Qual é a sua opção? Então eu vou deixar essa mensagem lá no YouTube para que eu possa postar para a minha igreja que eu estou pastoreando, para que eles possam receber essa palavra e ser abençoados por meio dessa palavra. Dia 29 desse mês agora, de março, nós vamos trazer para cá o pastor Francisco, sua esposa, para estar orando por nós. O endereço é Rua Senador Saraiva, 495, no Jardim São Paulo, na cidade de Piracicaba, São Paulo. Rua Senador Saraiva, 495, Jardim São Paulo, cidade de Piracicaba, São Paulo. Ali para a região da Raposo Tavares, conhece? Ali naquela região onde tem a feira na Rua Ingá, ali próximo, tá bom, pessoal? Então faço esse convite para você, para que juntos, no dia 29, às 7 horas da noite, nós estaremos juntos, feriado nacional, para buscarmos a Deus. Quero fazer esse convite de todo o coração. Se você quiser nos mandar uma mensagem também, vá lá no Facebook, manda uma mensagem, deixa uma mensagem, e certamente Deus ele vai abençoar você. Se você sentir no coração de ajudar a nossa igreja, também chame lá pelo Facebook, manda uma mensagem no YouTube e nós vamos então mandar para você
as diretrizes para você estar ajudando a nossa igreja, tá bom? Estamos começando o trabalho, tudo está difícil, mas certamente Deus ele vai honrar. Que Deus abençoe, um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.